RFI Convida. A RFI recebe hoje Paulo Mariotti, ilustrador brasileiro residente na França há quase 30 anos. Formado em artes plásticas em São Paulo, Paulo trabalha com jornalismo e ilustração desde que chegou aqui à França. Atualmente ele está com uma exposição em Paris, Latitudes, no Jardim de Aclimatação, na zona oeste da capital. Para quem não conhece, o Jardim de Aclimatação foi criado há 160 anos e é muito apreciado por franceses e turistas, tanto pela beleza de seu paisagismo, quanto pelas atividades de recreação e as exposições que oferece aos visitantes. Bem-vindo, Paulo Mariotti, é um prazer recebê-lo aqui na RFI. Muito prazer, e é um prazer estar aqui e muito obrigado pelo interesse em meu trabalho. Paulo, suas ilustrações, pelo menos essa exposição Latitudes, mostram paisagens urbanas lendárias de várias cidades do mundo. Esse tema é central nas suas criações? Com certeza, eu acho que eu sou um arquiteto frustrado, de uma certa maneira. Eu adoro arquitetura e eu sempre desenhei arquitetura, desde criança. E ao longo da minha carreira, e isso sempre foi um tema presente. E a arquitetura rima com cidades, né? E eu comecei desenhando Paris, depois Rio, Estamos vendo e aqui a gente essa está vendo paisagem aqui maravilhosa da Baía da Guanabara, ainda um avião da Varig, que do saudade. avião da Varig, exatamente, que remete ao tempo onde quando eu morava no Brasil. Os meus desenhos têm essa temática de cidades e arquitetura. Então, você encontra muitos elementos, muitos prédios icônicos da arquitetura Art Deco, por exemplo. Tem vários edifícios na Califórnia que eu desenhei para essa exposição, e tem cenas de diversas cidades. São esses, então, os movimentos artísticos que influenciam o seu trabalho? Você falou Art Deco, mas pintores. Fala mais sobre isso, sobre essas suas influências. Olha, em termos de influências, existem dois artistas que são fundamentais, que eu admiro muito, que é o Edward Hopper, o pintor americano, e o David Hockney, pintor inglês. Então, quer dizer, é um realismo anglo-saxão nos estilos arquitetônicos, arquiteturais. Eu gosto muito do Art Deco e muito do modernismo, né? Do movimento arquitetônico da metade dos anos do século XX, né? Então, você pode fundir tudo isso, enfim. Eu exploro esses lugares, eu escolho lugares, e uma outra coisa que me guia muito é o cinema. Por exemplo, nesse desenho que vocês estão vendo aí, nessa ilustração, que foi uma ilustração encomendada pela loja do MoMA, eu tive essa honra, né? A MoMA Design Store me encomendou esse desenho da fachada. Eu coloquei ali dois personagenzinhos que remetem a um filme que se passa em Nova York. Aí eu vou deixar as pessoas descobrirem, aí tentarem descobrir quem são eles. Mas sempre eu sou influenciado pelo cinema, por cenas de cinema, muito do cinema americano, porque no Brasil nós fomos muito influenciados pela cultura americana, né? Hum. Nessa exposição, no Jardim de Aclimatação, você tem 40 painéis. Como você selecionou? Eles têm alguma ordem, uma ligação entre eles, a localização onde eles se encontram dentro do parque? O que o visitante vai encontrar lá? Na verdade, a ordem foi escolhida pelos organizadores, pela equipe do Jardim de Aclimatação. Você começa com os Estados Unidos, aí depois vai para Europa e Brasil. Para falar a verdade, eu não lembro muito bem da ordem, mas assim, eu sei que você começa com os desenhos dos Estados Unidos, porque a maior parte são desenhos da Califórnia, né? Tem vários desenhos de Palm Springs e de Los Angeles. E a gente está no verão, né? Pois Tem é, isso também, é uma exposição de verão, ao ar livre, em um jardim, muito Rio de Janeiro, claro.
É, o cartão postal do Brasil, então acho que é até natural essa escolha feita pelos curadores, enfim. Agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória, Paulo, porque você diz que trabalhou, quase durante toda a sua carreira como jornalista e também ilustrador, por causa da formação inicial, só que de uns anos para cá você está podendo se dedicar, só para ilustração. Estar na França, foi fundamental para você poder se dedicar a essa paixão inicial? Com certeza, com certeza. Na verdade, eu vim para a França logo que eu terminei a minha formação na FAAP de artes plásticas. Eu fiz um curso de artes plásticas na FAAP em São Paulo e eu vim para cá e eu comecei fiz um novo percurso acadêmico na Sorbonne. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com animação, né? Mais ou menos paralelamente. Aí depois, no final do curso, eu já fiquei com essa atividade de animação, e daí surgiu uma coisa, levou a outra. Eu comecei a encontrar pessoas da imprensa. Eu comecei a trabalhar para a revista Tétu como ilustrador, e eles me convidaram me sugeriram fazer um texto sobre o Brasil. E eu nunca tinha escrito nada, não tenho formação de jornalismo, mas aí eu fui ao Brasil, eu fiz essa reportagem, e uma vez lá eu fui convidado para ser correspondente da revista Vogue Brasil, uma atividade que né, digamos assim, um cargo que eu exerci durante muitos anos, de 2000 até uns 3 anos atrás. E isso, dessa ligação com a imprensa escrita, né, eu também fui, pelo acaso da vida, pelos encontros, né, eu fui também convidado para trabalhar na Globo News. Primeiro como comentarista no Estúdio I, no programa da Maria Beltrão, e depois a coisa evoluiu para as notícias em geral. Eu cobri Charlie Hebdo, eu cobri os atentados de 2015, enfim. Então, mas sempre com a ilustração em paralelo. Então eu tinha uma vida de trabalho muito intenso. E de uns anos para cá, eu decidi eu decidi voltar à minha vocação inicial, e é o trabalho de ilustração, que é uma coisa que absorve muito tempo, e eu quis realmente me dedicar inteiramente a isso. Uhum. Você faz tiragens comerciais dessas ilustrações? A gente pode adquiri-las ou só quando estão em exposição? Não, sim, absolutamente. Inclusive, essa exposição, a maior parte das imagens que estão expostas lá no Jardim de Aclimatação, elas são editadas por um editor francês chamado Image Republic. Eles têm uma loja aqui em Paris e eles vendem em várias lojas, inclusive em vários países da Europa e no MoMA de Nova York, por exemplo. Eu estou pensando agora em iniciar uma edição no Brasil, mas é uma edição que eu vou fazer mesmo. Eu mesmo vou editar os meus desenhos lá. E, enfim, é uma aventura muito legal, e estar envolvido com o desenho é uma coisa que me dá muito prazer. Eu tive muito prazer com o jornalismo, mas eu acho que eu cheguei no momento que eu preciso me dedicar a isso. E a gente vê, assim, pelo traço, pelas cores, a gente percebe, assim, uma vibração, nessas suas ilustrações. Você vibra com elas, a gente percebe isso, elas são muito bonitas, elegantes. Bom, essa exposição vai até o dia 28 de agosto, no Jardim de Aclimatação. Os próximos projetos, tem alguma coisa em vista, Paulo? Tem sim, eu estou trabalhando num livro sobre São Paulo, veja você. Olha, Eu estou fazendo voltando às raízes. Eu sou Bahia, eu sou baiano, Olha só. mas na verdade, eu fiz um livro sobre o Rio de Janeiro, editado em 2013 pela editora Bem, uma editora de São Paulo, e aí eu expus esses desenhos em várias cidades da Europa, e
conversando com essa editora, a gente estava pensando num novo projeto de livro, e como eu vivi em São Paulo, eu é uma coisa natural, e São Paulo é uma cidade de arquitetura, né? Uma cidade Sim, de um prédios. campo sem fim. Exatamente. Então eu tô nesse projeto, e tem aí uma possibilidade de fazer uma exposição em Brasília, o ano que vem, mas isso ainda não tá muito definido, mas eu tô entusiasmado com essa possibilidade. Muito boa sorte. Vocês ouviram hoje, então, Paulo Mariotti, que vamos lembrar está com uma exposição no Jardim de Aclimatação, aqui em Paris. Baiano, carioca de coração, São Paulista de coração. Para quem tiver oportunidade de ver, não percam.